Well, I like young women, let's put it this way. I think most of men do, actually. Morally, I don't see why I should change my position because the fashion has changed. A vítima de estupro do cineasta Roman Polanski pediu à justiça americana que encerre o caso. I think it's a sad day for not just women, but men. Acho que é um dia triste não só para as mulheres, mas para os homens. O que há mais para dizer? Imaginem um diretor de cinema extremamente aclamado, extremamente desejado, que passou por uma situação horrível na sua vida, que foi o assassinato da sua então segunda esposa, e pouco tempo depois disso ele ser acusado de inúmeros crimes, assim, no ápice da sua carreira, e ele ser preso, ser solto, fugir, porque ele pensava que voltaria a ser preso, nunca mais foi preso, recebeu vários prêmios e vários Oscars, e ele ainda é aclamadíssimo e rico até hoje. Nós estamos a falar de Raymond Roman Tyree Polanski, que nasceu em 18 de agosto de 1933 em Paris, filho de pais judeus, mãe russa, mas a parte judaica da Rússia, e o seu pai era mesmo polonês, se não me engano. Eles viveram em Paris durante algum período de tempo, até então que o Roman fez 4 anos de idade e eles decidiram ir para Cracóvia. Chegando lá, eles viveram num gueto porque eles não tinham as melhores condições financeiras, só que pouquíssimo tempo depois, 1 ou 2 anos depois, eles acabaram por ser invadidos então pela parte da Alemanha nazista. Os pais dele foram levados sob ataque e ele teve que crescer em lares adotivos. E nesse período que ele cresceu em lares adotivos, nós sabemos muito bem que não era fácil, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, que foi a época contra os judeus, e ele passou por muitas situações. Até que durante um período da sua vida ele consegue trocar de identidade, então seguiu a sua vida como se fosse outra pessoa. Nessa tentativa de ser uma outra pessoa, ele então decide embarcar no mundo do cinema para poder trazer uma representatividade e contar a sua história de diferentes formas. Onde ele decide então embarcar no mundo de roteirista, ator, quem sabe até um dia chegasse a ser diretor. Não era propriamente o sonho dele, mas ele disse quem sabe um dia, quem sabe não, veremos. Ele começou como ator em filmes muito pequenos, filmes teatrais, e a partir dali ele começou a conhecer muita gente, incluindo a maior parte das suas namoradas e a sua primeira esposa, a atriz Emmanuelle, que estreou então pouquíssimo tempo depois no primeiro curta-metragem dirigido então pelo Raymond. Um ano depois eles acabaram por se divorciar, e algo muito interessante, porque ela dizia que ele tinha uma tendência a querer que ela fosse muito jovem, que ela sempre parecesse muito jovem, que ela sempre demonstrasse ser muito jovem e que ela sempre vestisse algo que lhe desse a entender que fosse muito jovem. Ela achava isso muito estranho, mas o casamento, de modo geral, ela diz que terminou especificamente por causa de certas atitudes um pouco agressivas dele. Depois desse divórcio, o tempo foi passando, ele foi conhecendo umas outras pessoas, foi namorando um pouco mais, até que chegamos em 1967, que ele vai lançar então o seu segundo filme, que é Os Dançarinos Assassinos de Vampiros. E lá ele acabou por conhecer então a Sharon Tate, que para quem lembra, para quem gosta de casos criminais, ela acabou por ser assassinada em 69 pelo culto lá da família Manson. E nessa época ela era casada com esse diretor, o Raymond. Eles conheceram-se durante essas filmagens porque ela aparece nesse segundo filme dele. Eles começaram a namorar em 1969 e em 1969 eles também casam e ela estava grávida. Nesse mesmo ano eles decidem então comprar uma casa fora, na cidade, era meio que uma mansão, zona, porque eles estavam para ter o primeiro filho, eles já estavam casados, ele estava tendo muito sucesso. E infelizmente foi nessa mesma casa onde ela foi assassinada pela família Manson, ela e mais alguns amigos do casal. Ele ficou muito triste, muito deprimido nessa época, e ele dava várias entrevistas a falar sobre como ela iluminava a vida dele, mas infelizmente depois da morte dela isso transformou a vida dele num caos, numa vida sombria. Entre outras coisas, ele falava muito bem dela. E durante o relacionamento deles, ela não falava quase nada sobre ele, nem mal, nem bem especificamente. For it, you know, it's a part of being a film director, etc. But he's a very wise man also. A morte dela surgiu e ele não deixou de trabalhar, ele foi seguindo a vida profissional. Até que em 1977, quase uma década depois da morte da sua esposa, ele é acusado por cárcere privado, dar ilícitos e abuso íntimo de uma atriz mirim e muito jovem que foi a Samantha Gamer.
acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela tinha 13 anos na época e ela veio a público dizer que ele deu ilícitos a ela, ou seja, drogou ela, abusou dela em cárcere privado, sobre vários dias, várias formas, várias maneiras, e que ela queria que alguma coisa fosse feita. Lembrando que para a época, essa coisa de ficar com menores de idade era ilegal, mas isso era meio que comum. Well, I like young women, let's put it this way. I think most of men do, actually. É como aquela coisa, existe o crime pela lei, mas não é crime moral. Existe o crime moral que não é visto como crime pela lei. É uma coisa complicada, eu vou tentar explicar um pouco melhor ao longo do vídeo. Por quê? Porque mais tarde a Samantha viria a dizer que aquilo não foi um crime. Ele então foi detido nessa época e a polícia decidiu então que ele deveria se sentir culpado, deveria dizer, olha, eu sou culpado e eu quero fazer um acordo. One of Roman Polanski's lawyers told CBS News this morning that he does not think Polanski, who admitted to sex with a 13-year-old... Durante esse período de tempo ele foi dando várias entrevistas e muitas deles ele falou muito, mas muito mal dessa situação toda, porque a mídia macetou, a mídia caiu em cima muito, muito mesmo. Principalmente porque ele já era um diretor conceituado, era um diretor muito aclamado. Ele já tinha recebido vários Oscars, ele já tinha sido o diretor que fez filmes e desfez. Quando isso aconteceu, ele foi preso e o acordo com a polícia era: ele admitiria a culpa, ele ficaria preso sob avaliação psiquiátrica durante 6 meses e depois ele seria solto, talvez em prisão domiciliar ou serviços à comunidade. Ele ficou preso somente 42 dias, se não me engano. Foi solto, mas o acordo que ele queria fazer, ele pensava que seria negado. Na verdade, ele teve vários e vários motivos de pensar isso, principalmente porque a mídia não estava a gostar nada dessa história. O júri seria propriamente influenciado por toda a narrativa da mídia, então ele decidiu sair dos Estados Unidos e foi para a França, um país que não tem um contrato de extradição com os Estados Unidos. Dito isso, foi tentado fazer acordos entre os governos para que ele fosse extraditado, para que ele pudesse cumprir as penas, mas nada disso foi acordado. Roman Polanski has been living and working in Europe since he fled the US in 1978. Até que praticamente 20 anos depois da morte da sua segunda esposa, que foi a Sharon, ele então, no meio dessas acusações e dessa fuga toda que ele tem dos Estados Unidos, ele então se casa com Emanuelle Sager, que seria então a sua esposa, no caso até hoje. Emanuelle Sager, que também era uma atriz muito conhecida, muito falada, muito amada europeia, ela então aceita se casar e meio que ele dá uma lavagem, uma passada de pano no histórico dele, onde ele diz o seguinte, algo como: Well, I like young women, let's put it this way. I think most of men do. Todo mundo quer uma mulher muito jovem. Júris, atores, diretores, enfim, todo mundo quer uma mulher jovem para aquilo que vocês sabem. Eles se casam e isso fica muito comentado na mídia, porque as pessoas ficam, como assim? Mas ele não, mas não sei o quê. E tudo vai. Lembrando que nessa época ela ainda recebia prêmios, ela ainda era aclamado, principalmente na Academia de Artes e Ciência Cinematográfica, que é a entidade que dá os Oscars. Até que o tempo vai passando e em 2009 ele é preso na Suíça e começam a ser feitas negociações para ele ser extraditado para os Estados Unidos. Ele é preso pouquíssimo tempo depois, ele é mandado para uma prisão domiciliar enquanto ele está a fazer acordos sobre essa extradição, porque ele não quer ser extraditado, porque imagina, né, cumprir uma pena de tudo o que ele havia feito nessa época. E até o momento nós só tínhamos a cara da Samantha Gamer na tela a dizer que ela tinha sido abusada por ele. Então, essa negociação foi feita até que em 2010 a Suprema Corte negou esse contrato de extradição e ele foi solto. Ele foi preso há 2 meses ao desembarcar em Zurique para receber um prêmio. Polanski vai cumprir prisão domiciliar no chalé que possui na estação de esqui de Gstaad, também na Suíça, mas vai ser obrigado a usar um bracelete eletrônico de monitoramento. Ali ele vai aguardar a decisão sobre sua extradição para os Estados Unidos, onde foi condenado por manter relações sexuais com uma garota de 13 anos em 1978. Em 2011, um ano depois dessa situação toda dele ser prêmio, ele lança o seu outro filme e nessa cena dele lançar o outro filme, ele é convidado para o Festival de Cinema de Zurique e ele ganha o prêmio de melhor diretor e o melhor filme do ano. Em 2016,
o Ministério da Justiça lá dos Estados Unidos entra com um recurso para então poder ser chamado de novo para a extradição nesse caso dele, porque nessa senda começaram a aparecer outras pessoas, outras provas, outras situações de menores de idade na época de 1900 e pouco que teriam sido abusadas por ele da mesma forma que a Samantha, mas o Tribunal Supremo não aceitou, rejeitou totalmente essa proposta. Um tribunal polonês se reuniu nesta sexta-feira na Cracóvia para se pronunciar sobre a extradição para os Estados Unidos do cineasta franco-polonês Roman Polanski. Ele é acusado de ter violentado uma menina de 13 anos em 1977. Depois de tanta aclamação da mídia, dos fãs e muitas outras pessoas, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é a detentora do Oscar, expulsou tanto o Roman como o Bill Coles, que é um ator norte-americano que tem mais de 60 acusações desse tipo de assunto, de abuso a menores de idade, drogar para abusar delas, algo do gênero. Tem muitas e muitas acusações contra ele. Os dois foram expulsos e o Roman não ficou muito calado e ele então acusou o Weinstein, que é um outro diretor que trouxe à tona o movimento Me Too, fazendo com que ele fosse o culpado dessas acusações todas contra ele, para que ele não recebesse o prêmio de Oscar lá em 2003, quando não só o Raymond perdeu, mas também o Brasil. E o tempo foi passando, chegamos agora em 2023, quando em uma entrevista para uma revista, se não me engano, francesa ou estadunidense, ele, a sua esposa, a Emanuele, a Samantha, a sua vítima mais famosa, e o marido da Samantha vão dar uma entrevista, não só sobre o caso, como sobre outras coisas da sua vida. E a Samantha, eu nem sei como é que eu vou dizer isso, mas a Samantha acabou por defender muito, mas assim, muito o Raymond, onde ela disse que ela nem sabia que aquilo era errado, ela nem sabia que as pessoas podiam ser presas por aquilo, porque aquilo é um caso muito antigo, esse caso não é de hoje, não é de ontem, não é de não sei quando, e que as pessoas deviam esquecer esse caso porque ele já foi preso durante o período que ele devia ter sido preso e que isso já nem devia estar a ser assunto. A Interpol já não tem um mandado contra ele. Ele segue a sua vida plenamente como diretor, ele vai fazendo algumas produções. Muita gente de Hollywood é a favor dele, é a favor de que as pessoas não deviam manchar, deviam separar a vida de um artista com a vida de não sei quem. Muita gente de Hollywood também é muito a favor de que ele não devia ser preso nem julgado sobre isso, porque isso é um caso muito antigo. Muita gente acredita que ele nem sequer fez essas situações todas, nem cometeu esses crimes todos. É algo muito complicado, porque realmente é um caso muito antigo, mas todo o crime devia ser punível. Ele não ficou preso muito tempo, por todas as prisões que ele ficou menos de 3 meses sequer pelo que ele fez. E lembrando que ele nunca sequer pagou realmente pelo que ele fez. Eles tiveram um acordo judicial, mas ele ficou a dever $600 e tal mil na Samantha, e a Samantha em 2023, depois de muito tempo, acredito, depois de meterem muita coisa na cabeça, ela ficou a pensar que talvez a culpa fosse realmente dela. É uma história muito complicada, mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso.